Bem-vindos à segunda parte da nossa jornada pelo Egito. Hoje vamos continuar conhecendo templos muito importantes e imponentes do país, o Templo de Edfu, Komombo e a grandiosa Abu Simbel, construída por Ramsés II, e o encantador Templo de Philae. Depois seguiremos até o Mar Vermelho para descobrir suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes e voltaremos ao Cairo para explorar ainda mais as maravilhas dessa terra milenar. Então vem comigo descobrir os mistérios que o Egito ainda guarda. Começamos nosso dia com esse amanhecer incrível indo em direção ao Templo de Edfu. Lembra que eu falei das lojinhas que ficam no início, antes da entrada dos templos? Aqui é mais um exemplo. Esses panos que ele está amarrando na nossa cabeça é uma espécie de marcação, para que no final do passeio ele possa identificar aqueles que ele conseguiu capturar para o início de uma negociação. Gente, no retorno ele ficou muito chateado por não termos comprado nada com ele e termos devolvido o lenço. E olha que protestamos muito no início dizendo que não queríamos. Construído entre 237 e 57 a.C., durante o período ptolomaico, o Templo de Edfu é um dos templos mais bem preservados, localizado no Alto Egito, entre as cidades de Edna e Assuan. Longe do deserto, mas também uma distância segura do rio Nilo para que não fosse afetado pelas inundações. É dedicado ao deus Horus, o deus com cabeça de falcão, deus dos vivos, filhos de Ísis e Osíris. As gravuras na parede retratam sua história mitológica como rituais e oferendas, sempre apresentando o deus na luta contra seus inimigos. Esse templo também homenageia a deusa Hathor, deusa do amor e consorte de Horus. O templo foi soterrado por séculos sob areia e casas foram construídas sobre ele, o que contribuiu para sua extraordinária conservação. As paredes estão repletas de relevo que narram histórias mitológicas como a batalha épica entre Horus e o seu tio Sete, pela vingança da morte de Osíris, o pai de Horus. O templo era o centro de grandes festivais religiosos, além da conta que anualmente a deusa Hathor viajava do seu templo em Dendera para visitar Horus em Edfu, sendo este evento a ocasião de um grande festival e peregrinação. Em 391 d.C., a proibição de práticas pagãs pelo cristianismo levou à destruição de muitos relevos. A descoberta e escavação do templo só começou em 1860. O Templo de Edfu não é grande, é muito grande. Agora seguimos para o nosso próximo destino, o Templo de Komombo. Construído durante o período greco-romano entre os séculos 2 e 1 d.C., esse templo tem uma característica muito rara. Ele é simetricamente dividido em dois, ou seja, foi feito para adorar dois deuses diferentes ao mesmo tempo. De um lado, Sobek, o deus crocodilo, símbolo de fertilidade e força. Do outro, Horus, o velho, o deus falcão, ligado à realeza, proteção e cura. Essa dupla adoração é algo pouco comum nos templos egípcios. O templo foi erguido bem à beira do rio Nilo e a localização não foi por acaso. A região era cheia de crocodilos, então nada mais natural do que venerar Sobek ali, como forma de respeito e autoproteção. Mas Komombo também surpreende pelos seus detalhes esculpidos nas paredes. Um dos mais interessantes é um relevo que mostra instrumentos cirúrgicos usados na medicina do Antigo Egito, como pinças, tesouras e bisturis, o que mostra como eles já tinham conhecimentos médicos avançados naquela época. Outra curiosidade: bem ao lado do templo existe um museu com múmias de crocodilos reais. Sim, os egípcios mumificavam crocodilos em honra a Sobek. Algumas dessas múmias têm mais de 2.000 anos e estão muito bem preservadas. Apesar de parcialmente destruído por terremotos e pelo templo, o Templo de Komombo ainda guarda uma atmosfera única. É como caminhar entre duas forças opostas, o caos e a ordem, o deserto e o Nilo, o animal e o divino. Depois disso, nós retornamos para o cruzeiro, onde nós aproveitamos todo o resto do dia para descansar e relaxar. Boa noite, pessoal! Nós estamos aqui no nosso cruzeiro, seguindo para Assuan. Nós passamos o nosso primeiro dia no Egito lá no Cairo, depois nós fomos para Luxor, então foram 2 dias muito corridos. Hoje nós visitamos apenas o Templo de Edfu e o Templo de Komombo. Conforme vai passando o rio Nilo, eles vão parando nesses templos. Então hoje foi um dia muito mais tranquilo em relação aos 2 primeiros que nós andamos muito, nós ficamos muito cansados. Então hoje foi providencial, nós aproveitamos e o nosso guia já falou pra gente, deixou avisado que amanhã, às 2 horas da manhã, é para nós estarmos lá no saguão, porque ele vai estar nos esperando pra gente pegar um carro, uma van, pra seguir pra Abu Simbel, que ele disse que é mais ou menos ali 4 horas de estrada.
Então hoje foi providencial a gente ficar aqui no cruzeiro, só relaxando, indo na piscina, conversando com os nossos amigos brasileiros, porque amanhã o dia promete. Esse foi o nosso jantar. Tinha uma diversidade de pães, pratos principais e sobremesas. Nesse dia, recuperamos todas as forças gastas durante o dia. Gente, nesse dia tava rolando o aniversário de alguém. Puxaram o aniversariante e começaram a cantar essa música e todo mundo entrou no clima. Eu contei pra vocês que nessa viagem todo mundo confundia o Isaac com o egípcio? Pois é. Everybody say this! Mohammed Isaac. Bom dia, pessoal! Finalmente chegamos aqui ao templo de Abu Simbel. Acabamos de descer do ônibus. Depois de 4 horas de viagem, acordamos 2 horas, meia hora de atraso do motorista, mais 20 minutos de pane no ônibus em algum lugar que eu não lembro aonde. E estamos aqui. Bora lá? Gente, lembrando, ó, que todos os ingressos dos passeios já estão inclusos, então você não precisa se preocupar. Tudo contido aqui no pacote. Localizado no extremo sul do país, bem perto da fronteira com o Sudão, Abu Simbel foi esculpido diretamente a uma montanha há mais de 3.200 anos durante o reinado do faraó Ramsés II. Finalmente chegamos ao templo de Abu Simbel! Logo na fachada, 4 colossos gigantescos do próprio Ramsés II, com mais de 20 metros de altura, nos dão as boas-vindas. É como se ele dissesse: estou aqui de olho em tudo. E não é só aparência. O templo foi pensado para reforçar o poder do faraó e intimidar os povos da Núbia que viviam no sul. Mas o que mais impressiona não é só o tamanho nem os detalhes das esculturas. É o que aconteceu milhares de anos depois da construção. No ano de 1960, por causa da construção da represa de Assuã e da criação do Lago Nasser, Abu Simbel correu o risco de desaparecer debaixo d'água. Então, em uma das operações de resgate arqueológico mais incrível da história, o templo inteiro foi cortado em blocos gigantes, numerado peça por peça e reconstruído em um novo local 65 metros acima do original. E tudo isso sem perder o alinhamento astronômico do templo. Aliás, esse é outro ponto que torna Abu Simbel mágico. 2 vezes por ano, em 22 de fevereiro e 22 de outubro, os raios de sol entram pelo corredor principal e iluminam lá no fundo a estátua de Ramsés II e do deus Amon-Ra. Só a estátua do deus Ptah, associada ao submundo, permanece na sombra. Coincidência? Nada disso. Era astronomia e engenharia de ponta mais de 1000 anos antes de Cristo. Abu Simbel também abriga um segundo templo dedicado à rainha Nefertari, esposa de Ramsés, e isso também é raro. Ela aparece retratada em pé de igualdade com o faraó, um gesto de honra poucas vezes visto em templos egípcios. Visitar Abu Simbel é mais do que ver um templo antigo, é presenciar a grandiosidade de uma civilização que dominava a arte, a ciência e a arquitetura como poucos, e entender como o passado continua vivo, esculpido na pedra diante dos nossos olhos. 400? Vai, já. Oye, 400 los dos. Thank you! Depois, seguimos em direção ao Templo de Philae, um verdadeiro santuário da deusa Ísis, cercado por água, história e lendas. Philae fica ao sul de Assuã, em uma ilha no meio do rio Nilo. Para chegar até lá, você pega um barquinho e essa travessia já começa a criar um clima especial, como se você estivesse indo visitar um lugar sagrado. O templo original começou a ser construído no final do período faraônico e foi expandido durante as eras greco-romanas. Mas o destaque mesmo é sua dedicação à deusa Ísis, uma das divindades mais importantes e adoradas do Egito Antigo. Ísis era a deusa da maternidade, da magia e da proteção. Oi pessoal, nós estamos aqui no templo de Philae. Ele é um templo principalmente da época ptolomeica e da época romana, porque tem construções aqui. Essa construção principal ela foi feita principalmente para cultuar a deusa Ísis. E aqui nas laterais tem outras construções que são da época romana, que são feitas por alguns romanos, espanhóis. E aqui também, nas paredes, logo no início da entrada, tem algumas inscrições feitas por Napoleão Bonaparte, quando ele invadiu aqui e conquistou o Egito. Aliás, você sabia que o Templo de Philae foi um dos últimos redutos do culto pagão no mundo antigo? Mesmo quando o cristianismo já era dominante no Império Romano, os sacerdotes de Ísis continuavam realizando rituais aqui, até por volta do século VI d.C., ou seja, esse templo foi o último suspiro da religião egípcia tradicional. Mas assim como Abu Simbel, Philae também foi ameaçado pela construção da represa de Assuã. Durante anos, o templo ficou parcialmente submerso, e muitas das suas gravuras foram danificadas pela água. Só que felizmente ele foi salvo.
Nos anos de 1970, com apoio da Unesco, o templo inteiro foi desmontado e reconstruído pedra por pedra em uma ilha próxima, chamada Agilkia, em um projeto de engenharia que preservou sua beleza original. Caminhar por Philae hoje é como atravessar um portal para outra era. As colunas são ricamente decoradas, os relevos contam com histórias dos deuses e dos faraós e há marcas da transição religiosa ao longo dos séculos, incluindo cruzes cristãs gravadas sobre antigos símbolos egípcios quando o templo foi convertido em igreja. E se você puder, visite Philae à noite. Existe um espetáculo de luzes e som que revive toda a mitologia do templo, com projeções e narrações sobre a história de Ísis, Osíris e Horus. Nós não fizemos, mas deve ser uma experiência mágica. Olha só que lindo, gente. Gente, ó, isso aqui é os templos que eu falei pra vocês. O templo de Ísis é o templo principal, é o maior templo. Nós vimos também o de Aton, de Trajano, e eles estão aqui, ó. Aqui é o mapa de toda essa ilha. O nosso guia amava animais, e olha aí ele fazendo carinho em um gatinho egípcio. E seguimos para o próximo ponto, a loja de especiarias. Gente, foi mais uma outra aula sobre tudo quanto era especiaria. Ele explicou tudo. Trouxemos até um pouco de sândalo para usar como incenso aqui na nossa casa. E para finalizar, realizamos um passeio maravilhoso de feluca, que são esses barquinhos aí. Foi muito bom. E aqui realizamos um outro desejo que já estávamos querendo fazer já faz muitos dias durante a viagem. Nós entramos no Rio Nilo. Saca só o meu entusiasmo. Já? Vai, Denise, Rio Nilo! No nosso cruzeiro sempre tem uma programação diferente e essa última noite foi dança do ventre. Bom dia, pessoal! Nós estamos aqui no despedinho agora do nosso cruzeiro. Foram 3 dias incríveis e agora nós estaremos partindo para Hurghada, onde nós estaremos em um resort all inclusive. Então fique com a gente aqui, já segue a gente que a nossa viagem ainda não acabou. E se você pretende vir ao Egito por conta própria, nós super indicamos um guia turístico, porque ele vai conhecer todo o roteiro, né? Toda a história do Egito, vai te contar toda a história. E mais do que isso, vai te ajudar na comunicação. É super importante a comunicação aqui no Egito, porque é tudo árabe, né? E árabe é muito complicado de entender. Então aqui eu vou deixar contato do nosso guia turístico que nos acompanhou durante toda a viagem do cruzeiro, o Mohamed. Ele é um cara super gente boa, eu vou estar deixando o contato aqui. E depois de 7 horas de viagem, e aqui eu acho que poderia ter sido um pouco mais organizado, poderíamos ter saído às 4 horas. Assim, aproveitaríamos mais o dia no resort em Hurghada. Aqui é o nosso quarto. Hotel. A recepção, que tem uma outra cama. Nosso quarto. E, por último, essa vista maravilhosa. Para quem acompanhou a nossa viagem em tempo real, viu que estávamos postando tudo. Para isso, contamos com a ajuda da Olafly, que nos proporcionou um pacote ilimitado de dados durante 11 dias. Vou deixar aqui o link com o nosso cupom de desconto para vocês aproveitarem. Começamos o nosso dia realizando um voo de parasailing. Foi incrível e rápido também. Não durou 5 minutos. Essa atividade não está inclusa no pacote da Civitats e é pago de forma opcional, mas aconselhamos muito você fazer algumas atividades opcionais. Aliás, você está em Hurghada e a própria Civitats disponibiliza algumas ótimas opções,
Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Outra grande dica que eu quero deixar aqui é a escolha de utilizar a Wise para levar nosso dinheiro. Foi seguro e economizamos bastante nas taxas, muito melhor do que banco ou caixa de câmbio. Para te ajudar, também vou deixar o link na descrição do vídeo com o nosso cupom de desconto. E então seguimos para a nossa próxima atividade, um passeio de safari. E não poderíamos deixar de falar que ficamos tranquilos durante toda a nossa viagem, porque contratamos a Seguro Promo para cobrir nossa viagem de 11 dias pelo Egito e 10 dias pela Europa. Vou deixar o link do nosso cupom de desconto aqui na descrição do vídeo para vocês também. Chegamos! Daqui a pouco nós vamos estar ali em cima, andando por esse deserto gigante. Agora nós vamos pegar a instrução aqui, ó. Instrução em todas as línguas possíveis. Aí, Dani, preparado? Nossa primeira parada foi numa vila beduína, onde andamos de camelo. E não se esqueça de, no final do passeio, dar uma gorjeta para as mulheres que estão conduzindo os camelinhos. Depois presenciamos o preparo de um pão egípcio frito feito na hora. E os únicos ingredientes eram trigo e água. Podemos até experimentar esse pão. Bom? Gente, agora a gente vai tomar um chá aqui, ó. Cheers! Vai, Denise. O chá aqui é anti-estresse. É pra acalmar. Vou acalmar ela, que ela tá estressada, Denise. Toma, Denise. Olha, gente, queria gostar dessas coisas. Esse negócio aqui é bom, gente. É chá e eu não gosto. Segura. Ó, a Denise já tá reclamando já. Olha, Denise, vai ser mais 40 anos pra ti. Tá ficar aqui, ó, nesse deserto, ó. Mais 40 anos porque tu tá reclamando. Tá reclamando, Denise? Aqui numa sombrinha só de boa. E foi hora de retornarmos. E sente o clima dessa galera. Então vamos dar play na aventura? Primeiro, iniciamos o nosso passeio com o quadriciclo. Depois, realizamos o passeio com o buggy. E, gente, tudo foi muito legal. No final, nos ofereceram um jantar e esperamos pelas apresentações. E nosso terceiro dia em Hurghada foi assim, passamos o dia como peixinhos. Essa era outra atividade opcional que incluía tanto o mergulho quanto o snorkel. Tivemos 2 pontos de mergulho, e para quem já mergulhou já sabe, foi aquela pressão no ouvido e um frio que, meu Deus do céu. Além disso, podemos fazer snorkel e analisar mais ainda da vida marinha. O Mar Vermelho é lindo e cristalino. Finalizamos o dia realizando uma massagem turca. Não consegui gravar, mas foi muito boa, gente. Não foi só a massagem, mas todo um procedimento em si. Aconselhamos demais porque saímos de lá com o corpo relaxado. E nossas primeiras atividades foi um passeio nesse sofá e no Banana Boat. Confesso que esperávamos mais. O Banana Boat da Praia da Sotuba é bem melhor porque derrubam até a gente na água, mas já estava incluso no pacote. Queríamos muito visitar a Orange Bay Beach e realmente valeu muito a pena. Mas esse passeio leva o dia todo e você vai nadar muito de snorkel. Então meu conselho é, se você tiver pouco dinheiro ou tempo, ou escolher entre a excursão do Orange Bay Beach ou o mergulho no Mar Vermelho, porque ambos incluem o snorkel. Oh, traveler, you carry the sun in your stride.
E assim demos adeus a esse paraíso. O Hurghada é sensacional, realmente ganhou o nosso coração. O Mar Vermelho é espetacular. Partimos de Hurghada em direção ao Cairo para o nosso último dia no Egito. Lembrando que todos os voos internos estão inclusos no pacote da Civitats. O voo durou 1 hora e 20 minutos. A cidadela de Saladino é uma fortaleza no Cairo construída entre 1176 e 1183 por Saladino, para proteger a cidade dos ataques dos cruzados. Funcionou como a sede do governo por quase 700 anos e hoje é um importante complexo histórico, abrigando palácios, mesquitas, como a de Mohammed Ali, e museus, além de oferecer uma vista panorâmica da cidade. Oi pessoal, nós estamos aqui na cidadela de Saladino e aqui atrás de mim está a mesquita de Alabastro. Então vamos conhecer ela agora? Lembrando, pessoal, que as visitas você pode entrar, tá bom? Com essas sacolinhas aqui ou descalço, que é um local sagrado. Gente, a mesquita é linda, um verdadeiro tesouro. Gente, as paredes elas são feitas de alabastro, porque não absorve calor. Se você pegar, elas são bem geladinhas. Interessante. Depois fomos a uma loja de essências. Gente, eu fiquei apaixonada. Queria muito trazer, mas cada frasco pequeno custava 35 euros. Se fosse 35 reais, estaria tudo na paz. Tinha essências para dores diversas, fragrâncias de perfumes, entre outros. Realmente valia muito a pena. Então, seguimos em direção à igreja de São Sérgio de Baco, também chamada Abu Serga, que foi a capela onde José, Maria e o menino Jesus se refugiaram no Cairo na época que fugiam da perseguição de Herodes. Dedicada a 2 santos mártires do século IV, São Sérgio e São Baco, 2 soldados cristãos que foram martirizados na Síria, a igreja é um importante local de peregrinação e um marco arquitetônico. Um dos pontos principais da igreja é a Capela da Caverna, uma área subterrânea que guarda a memória da passagem da Sagrada Família. Para quem é cristão, é uma sensação indescritível saber que aqui Jesus morou com a família dele durante um período. É realmente incrível. E seguimos para um dos locais no Cairo que eu mais queria conhecer, o mercado de Khan El Khalili. Gente, aqui eu fiz a festa. Encontramos alguns lugares em que o preço ele era fixo, então isso ajudou muito a gente na questão do tempo e na questão da negociação. Tudo já era tabelado, então nós achamos preços excelentes e compramos bastante coisas para trazer da viagem. Seguimos então para o Museu Antigo do Cairo. Aqui eu não sabia nem para onde olhava de tão maravilhada que eu estava. Tinha de tudo: múmia, sarcófagos, estátuas, joias e muitas outras coisas encontradas nas tumbas de alguns faraós. E o que mais me surpreendeu foi a quantidade de coisas com ouro, como diria Hadija, Inshallah. E então realizamos nosso último passeio no Cairo. Fomos em direção ao Café dos Espelhos. E, gente, a cidade estava muito bonita à noite. E finalizamos aqui essa aventura pelo Egito. No próximo episódio vou te mostrar como conseguimos conhecer os principais pontos turísticos de Roma em 2 dias de uma forma econômica e rápida, para você viver a cidade eterna de uma maneira única. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nossas próximas aventuras.